Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A nós desceis Divina luz, a nós desceis divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, aqui na Igreja Matriz, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia São Bento, hoje, segundo dia do nosso tempo da Quaresma, quinta-feira depois das cinzas, nós escutamos no livro do Deuteronômio, Deus amaldiçoando. É o que o autor sagrado escreve, aqueles que não obedecem a Deus, não têm Deus no coração. Isso não significa que Deus está castigando a pessoa que escolhe os caminhos errados, mas é a própria pessoa, ao escolher os caminhos errados, ela se perde, e se perdendo, ela vai colher as consequências dessa perdição. Por isso que fala-se da maldição. A maldição nada mais é do que eu, enquanto ser humano, sou livre e escolho não acolher e não caminhar com Deus, não caminhar com Jesus. E aí eu vou colher as consequências disso. E o evangelho de hoje, ele vai no caminho daquilo que nós vamos fazer ao longo do tempo da Quaresma. Se vocês perceberem, ontem nós falamos, na igreja não tem nenhuma flor. Aqui na cruz tem pedras e galho seco, para demonstrar que Jesus está no deserto. Jesus no deserto, ele vai ser tentado. Jesus no deserto vai sentir frio. Jesus no deserto vai se sentir sozinho. Jesus no deserto vai se sentir angustiado. Jesus no deserto vai se sentir frustrado e por aí vai. Ele vai experimentar todas as dores e sofrimentos humanos nesses 40 dias no deserto. E nós, nesse tempo da Quaresma, somos chamados a fazer esse mesmo caminho com Jesus, a entrarmos com Ele no deserto, a confrontarmos os nossos fantasmas. Aquilo que muitas vezes nós sabemos que é difícil nos desapegar. Os nossos defeitos, os nossos pecados de estimação, aquilo que vamos colecionando na nossa vida, os nossos vícios, aquilo que vai nos tirando Deus e que vai nos colocando numa situação de maldição, como diz o livro do Deuteronômio. Mas nós somos convidados a mudar a história e o rumo da nossa vida, porque a nossa fé não é em vão. Nós temos um Deus que morreu na cruz para nos salvar. E a proposta dele hoje, para os seus discípulos, para aqueles que o seguem de coração sincero, é que eles precisam renunciar a si mesmo. Por quê? Por que que o discípulo de Jesus precisa se renunciar? Porque ele já renunciou a tudo por nós. E se ele renunciou a tudo por nós, nós somos convidados a também na nossa vida renunciar àquilo que nos afasta dele.
renunciar àquilo que vai nos colocando numa situação de individualismo, de egoísmo. Quando Jesus fala para nós assumirmos a nossa cruz e segui-lo, aí está embutido todas as possibilidades, os nossos pecados, o nosso fechamento às coisas de Deus, o nosso individualismo na nossa vida, dentro de casa. E aí eu falo para os jovens, vocês que acabaram de fazer o acampamento, ainda estão flutuando, né, um pouquinho. Então, nós somos chamados nessa quaresma a fazermos pequenos gestos, porque o caminho ele é paulatino, né? Nós vamos caminhando e amadurecendo aos poucos. Jesus nos convida a fazermos pequenos gestos nessa quaresma. Vou dar alguns exemplos. Se você tinha mania de levantar cedo e ir para a escola ou para o trabalho sem arrumar sua cama, você vai arrumar sua cama. Vai aprender a arrumar sua cama. Se você era acostumado a comer e a deixar o prato sujo para sua mãe e seu pai lavar, você vai lavar. E vai ajudar eles também a lavar as vasilhas sujas de casa. Se você nunca lavou, nunca ajudou sua mãe a arrumar a casa, você é convidado nessa quaresma a ajudar a sua mãe a arrumar a casa. E aí eu estou dando exemplos básicos que vai nos colocando nesse caminho de fazer a vontade de Deus na nossa vida. É as pequenas coisas, é renunciar esse nosso egoísmo, de querer muitas vezes ficar procrastinando, de ficar colocando desculpa, de ficar muitas vezes evitando aquilo que precisa ser feito na sua vida pessoal, na sua vida dentro de casa, na sua escola e por aí vai. E aí eu dou vários exemplos. Se você tem dependência às telas, às redes sociais, você é chamado nessa quaresma a diminuir a frequência das redes sociais. Não ficar tanto tempo mexendo em internet, ficando mexendo em Instagram, em TikTok e por aí vai. Você é chamado a ir tirando coisas que vai te colocando distante de Deus. A quaresma é isso. Não é apenas jejum de deixar de comer a carne, de ter só uma refeição inteira durante o dia, mas gestos concretos. O que eu posso fazer para melhorar a mim mesmo? Se eu sou viciado em chocolate e em doce, eu vou renunciar isso na quaresma. Se eu sou viciado em refrigerante, eu vou renunciar. E por aí vai. Eu vou escolher coisas para que eu possa me exercitar nesse caminho de Jesus no horto. De Jesus que estava lá tentado no deserto. Podemos combinar assim? Sim ou não? E aí nós vamos caminhando na vida da graça. E nós chegamos na Semana Santa com inteireza do coração. Com o coração convicto que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque nós tivemos um encontro com esse Deus maravilhoso. Então que nós possamos na nossa vida, principalmente nesse tempo da quaresma, buscar fazer a vontade de Deus. Vocês lembram? Quem que veio na missão ontem à noite levantar a mão? Só que dentro tinha mais de 600 pessoas. Lá fora tinha 700 pessoas mais ou menos. Então tinha mais de 1000 pessoas aqui para receber a cinza. A cinza, vocês têm que me ajudar a falar isso, a espalhar. A cinza não vai salvar a vida de ninguém. A cinza não é um elemento mágico que vai me salvar. Eu preciso me comprometer. Tem gente que vem na missa só na quarta-feira de cinzas a vida inteira. Aí depois morre, aí quer ir para o céu. Né? Então, são coisas que nós devemos refletir. A cinza é um sinal para me lembrar daquilo que eu devo fazer ao longo da minha vida. Me comprometer com Deus, me comprometer com a paróquia que eu participo, me comprometer com a minha casa, com a minha família. Ser de fato exemplo. E não vir à igreja apenas para receber a cinza, porque não vai adiantar nada. Porque no fim de tudo, nós viraremos pó. E o que nós estamos fazendo com esse pó, que é a nossa vida? Será que estamos tomando a rédea ou estamos vivendo de qualquer jeito? Vivendo como qualquer católico e a maioria. Católico de missa de quarta-feira de cinza. Católico de missa de casamento. Católico
que muitas vezes pede o padre só para abençoar o caixão. A família pede, porque a pessoa nem tem como pedir mais. Então, são realidades fortes que nós precisamos refletir. Será que eu de fato estou fazendo a vontade de Jesus na minha vida? Ou eu estou como a maioria? Baixando a nossa cabeça por um instante, colocando a mão no coração. Nesse segundo dia de Quaresma, será que eu estou me esforçando para fazer a vontade de Deus ao longo desses dias? Jesus sentiu-se sozinho, abandonado, foi tentado pelo diabo. Como que eu estou na minha caminhada? Será que eu estou tendo um bom começo? E peça a Ele, pelas mãos de Maria, aquela que fez a vontade de Deus, que ela nos ajude a fazermos um bom caminho em preparação à Páscoa. Jesus nos pede para renunciarmos a nós mesmos, para assumir a nossa cruz. A nossa única esperança para fazer tudo isso é que nós acreditamos no céu, nós temos esperança do céu. O nosso esforço não é em vão, não é à toa. Eu me esforço na Quaresma para poder ressuscitar com Ele no último dia da minha vida. Eu faço esse esforço para ressuscitar com Ele no dia da Páscoa. Peçamos a Ele que nos dê a graça de morrermos para nós mesmos, para um dia ressuscitarmos com Ele na felicidade eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,